Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste Evangelho nós iremos encontrar Jesus fazendo o anúncio da paixão. Mas antes disso, ele quer saber como os apóstolos, como os discípulos, aqueles que estavam mais próximo dele, viam o que ele seria para o povo de Israel. Primeiramente, eles vão dizer o que as pessoas achavam a respeito dele. Alguns confundiam Jesus com João Batista, ou até pensavam que ele pudesse ser o Elias que havia voltado, ou quem sabe um dos profetas, dos novos profetas ou dos antigos. Mas Jesus não se contenta com o que os homens dizem a respeito dele. Quer saber justamente daqueles que estavam com ele no dia a dia, que tinham visto realizar prodígios, sinais. E Pedro, representando o grupo dos 12, é quem vai responder: Tu és o Messias. Aqui podemos ver esta profissão de fé que Pedro faz a respeito de Jesus. Realmente ele é o Messias, é o Filho enviado pelo Pai. Jesus nesse momento não quer que ainda se divulgue aquilo que ele é para os homens, mas os apresenta como o Messias, o Filho do Homem, aquilo que ele deveria passar diante dos homens: a rejeição, a morte, para poder chegar à ressurreição. Pedro não quer aceitar aquilo que vai acontecer com Jesus. Na sua dimensão humana, representando aqui todos nós pecadores, vai querer rejeitar aquilo que Jesus haverá de passar. E é por isso que Jesus repreende a Pedro, mostrando que aquilo não vem de Deus. Esse pensamento de rejeição é de Satanás e não de Deus. E por isso afasta dele aquilo que não é de Deus. Como Jesus quer afastar também de nós tudo aquilo que é contrário a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, é preciso que aceitemos o que é de Deus e que rejeitemos aquilo que não é de Deus. Não o contrário. Não podemos rejeitar Deus e aceitar aquilo que é de Satanás.
mas rejeitar o que é de Satanás e aceitar o que é de Deus. Que nosso Senhor nos dê esta graça, que possamos reconhecer Ele como o Salvador, o Messias, o enviado do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa quinta-feira, um bom dia.